Boa noite, bem-vindos a mais uma live de aquecimento para uma imersão que vai acontecer no dia 2 de abril, domingo, às 20 horas, onde eu vou ensinar vocês os primeiros passos para dominar as técnicas de coroas e dentes posteriores. E para se inscrever, basta ir lá na minha bio, clicar no link e garantir a sua vaga. Para quem não me conhece, eu sou Emílio Akak, sou dentista há mais de 29 anos, tô belinho. Sou professor de prótese fixa há mais de 25 anos. Sou especialista em prótese dentária, mestre em materiais e doutor em biomateriais. E a live de hoje, boa noite, Leandro, boa noite pessoal que está entrando aí. E a live de hoje é sobre princípios de biomimética aplicado a coroas e dentes posteriores. Biomimética. O que é, né? Biomimética? É uma área da ciência que estuda soluções para problemas da humanidade baseados na natureza, na fauna e da flora. É uma área da ciência. E no final do século passado, lá para 1998, começou a surgir os primeiros estudos, as primeiras publicações sobre biomimética para a odontologia. Um dos precursores, um dos primeiros que falaram sobre esse assunto foi o professor Pascal Magnier. Ele publicou os primeiros estudos, os primeiros artigos sobre isso. Então, biomimética na odontologia, alguns nunca ouviram falar. Alguns conhecem e já aplicam os princípios. Outros só ouviram falar. Vou contar um caso aqui. Nessas lives que eu estou fazendo, eu venho recebendo muitas perguntas, e uma delas é de uma ex-aluna minha, que já é especialista em prótese, e ela começou a questionar algumas informações que eu dou. E uma delas é que uma vez eu falei que as reabilitações todas em resina composta, eu falei, mas como assim, professor? Eu faço IMEX há muito tempo, eu não vejo, eu não aceito dentes posteriores, reabilitação oral, levantamento de DVO, recuperação de DVO em resina composta, eu não vejo razão de sentido nisso. Mas aí a gente vai vendo, são os conceitos que mudam, vão mudando. Por exemplo, nesses 30 anos de experiência, 29, 30 anos de experiência na odontologia, eu já passei por restaurações metálicas, eram as melhores, juntamente com as metalocerâmicas. Depois veio a era das cerâmicas, principalmente com o IMEX, o Empress 2, o disilicate de lítio, o IMEX, que reinou sozinho aí por muito tempo, quase um monopólio. Aí caiu a patente. Aí vieram os similares aí de silicate de lítio, ou silicate de lítio também. E agora, há uma transição, um caminho, uma transição entre material restaurador posterior, cerâmica e resina composta. Então, sobre isso que eu vou falar, um dos assuntos de hoje, que é o que preconiza a odontologia biomimética, ou a biomimética na odontologia. Na verdade, não é uma especialidade, uma coisa anexa à odontologia. São princípios, são os mesmos materiais que a gente utiliza, com uma técnica um pouco diferente, com um direcionamento, uma visão um pouco diferente, mas faz sentido. Eu mesmo utilizo alguns princípios, acredito, gosto e tenho utilizado. Até um professor, um colega meu, amigo meu, falou assim, não, mas a gente tem que abrir a cabeça mesmo, porque muitos de nós estamos com a cabeça lá no final dos anos 90, a era do IMEX, cerâmica. Sim, é um excelente material, eu vi na prótese dentária, já fiz muita cerâmica, muito IMEX, Leone, coroa, IMEX, tem feito. Mas cada vez mais eu tenho diminuído um pouco a cerâmica e aumentado as resinas.
Cada vez eu tenho confiado mais nas resinas compostas. Lógico que é uma transição, apesar do biomimética, desses conceitos serem já de décadas, né? A prática clínica nossa a gente não consegue mudar. De repente, você não vou parar de fazer cerâmica, eu só vou fazer resina composta agora. Não é fácil. Depois de anos, muitos anos fazendo cerâmica, não é fácil mudar assim de uma hora para outra. Mas aos poucos eu estou mudando um pouquinho. Então, o que é a biomimética na odontologia? Eu vou ler aqui, é o conceito, é o seguinte. Mimetizar na odontologia, biomimética, é copiar o dente. Materiais que têm comportamento mecânico próximo ao dente. Material restaurador esse que deve ser fortemente aderido ao dente, formando um corpo único. Então, o material, para ser considerado um material biomimético, tem dois fatores. Comportamento mecânico próximo ao dente e que esse material restaurador esteja fortemente aderido ao dente, formando um corpo único. Então é imitar a natureza, imitar o dente. Restaurar o dente com um material que seja mais próximo ao dente possível para virar um dente. Tentar voltar ao original dele, que foi perdido. Essa é a sacada, essa é a ideia da biomimética na odontologia. Legal isso, né? Eu achei legal. Bastante legal. E olha só, a gente foi no congresso semana passada, muitos belo-horizontinos, talvez fosse a maior caravana de uma cidade só nesse congresso. Devia ter lá uns 30 só de BH. Fora os que eu conhecia, fora os que eu não conhecia de Belo Horizonte. Tinha muita gente lá. O congresso do professor Newton Fall, para mim, foi o melhor congresso que eu já fui, em termos de aprendizado. E eu já falei numa live para trás aí que 3 professores estrangeiros, dentre os melhores do mundo, entre eles Pascal Maillet, que é o precursor da odontologia biomimética, todos eles falando de restaurações e reabilitações orais feitos nos princípios da biomimética, utilizando resina composta. 80% dos casos mostrados lá foram praticamente só restaurados com resina composta, posteriores e anteriores, utilizando os princípios da biomimética. Então, assim, a Didier Dietrich mostrou lá, o professor Pascal Maillet, e é uma frase marcante que eu vi, que para mim resume esse congresso, em termos de materiais, né, para restauradores, foi uma frase da professora Francesca Vailà, lá da Itália. Quem não a conhece, pode seguir. Tem um post meu aí para trás a respeito desse congresso que eu falo desses professores. Até o link deles, quem puder segui-los, seria legal. São muito interessantes. Então a frase que para mim marcou ou resumiu esse congresso é o seguinte. Ela falou: o elo mais fraco da corrente. Que corrente? Corrente do sistema estomatognático. Dente, periodonto, músculos e articulação, ATM. Então, desses 4 elementos principais, lógico que tem outros elementos do sistema estomatognático, mas dentre esses 4 elementos, ela falou que o elo mais fraco da corrente deve ser o material restaurador, o dente. No caso, falando de uma restauração. Então, logo após essa frase, o elo mais fraco da corrente desse sistema deve ser um material restaurador. E logo em seguida ela falou assim, resina composta. A resina composta, ela tem propriedades mecânicas semelhantes ao dente, só que menores. Ela é inferior ao dente em termos de resistência mecânica. Daí a razão dessa frase. Se alguém que tiver que falhar, que fale o material restaurador, não o dente, o remanescente dentário, não o periodonto, né? Igual eu estava conversando com o professor Denis essa semana que foi dar aula pra gente, na especialização, eu falei isso e falei assim, exatamente, não danificar o periodonto, ele é periodontista e implantodontista. Preservar o periodonto. E o que vocês me dizem, né, de uma live, também que os conhecimentos das lives se encaixam. Amanhã eu vou falar sobre pinos, que vai se encaixar também nessas lives que eu estou dando. Mas eu falei de materiais restauradores para coroas posteriores e anteriores também.
Então, seguindo os princípios da biomimética, o material tem que ser com resistência mecânica semelhante ao dente e ter forte adesão ao dente, formando um corpo único. Então vamos analisar os materiais restauradores, as coroas, especificamente, que é o assunto das minhas lives. Coroas, inlay only. Quando eu falo coroas, pessoal, inlay only inclui nesse lote aí. Metal. Metal tem propriedade mecânica semelhante ao dente? Muito maior. Metal adere ao dente? Não existe adesão ao metal eficaz. Outro material que eu falei, zircônia. Zircônia tem propriedades semelhantes, propriedades mecânicas semelhantes ao dente? 10 vezes mais, 8 vezes mais, 7 vezes mais, muito maior. Além disso, não adere ao dente. Então não é um material que segue os princípios, né, biomiméticos. Não é um material biomimético, vamos dizer assim. Um outro material, cerâmica. As cerâmicas tem classes de cerâmica. A que mais nós utilizamos é o IMEX. O IMEX tem 2 ou 3 vezes mais resistente, tem propriedades mecânicas melhores, 2 a 3 vezes mais do que o dente. Então, sob o ponto de vista biomédico, não tem propriedades mecânicas semelhantes. Só que ele adere ao dente. Então, é um material que, apesar de ter propriedades mecânicas bem superiores ao dente, pelo fato dele se aderir bem ao dente, quando se faz uma adesão bem feita, ótimos materiais, ótimos adesivos, ótimos cimentos, ótima técnica, você consegue meio que um corpo único. Então, há controvérsias, mas a cerâmica é considerada também um material biomimético. E tem a resina composta. Como eu disse, propriedades mecânicas inferiores ao dente, mas você fazendo novamente, né, um bom adesivo, uma boa técnica, você consegue uma ótima adesão, formando um corpo único. Então, sob o ponto de vista biomimética, segundo as aulas, as palestras dos professores lá, dos professores de ponta do mundo, a resina composta é o material, no ponto de vista deles, ideal, em muitos dos casos, para fazer restaurações posteriores. Olha só que engraçado, né? Como é que muda? Vai mudando, né? A odontologia vai mudando. Como eu falei, eu vivia do metal da cerâmica, cerâmica pura, agora a resina composta, que está mudando. Eu falei, está em transição. Engraçado, né? Então, vários casos, né, que eu vi, um dos princípios, acho que eu achei muito legal, dos casos que foram apresentados nos congressos, era que foram feitos, foram mostrados muitos, vários dos casos era de erosão por abrasão, atrição, erosão química, bruxismo, parafunção, né? Então, os casos eram a maioria desse tipo, que a prevalência está aumentando bastante devido à alimentação, estresse, apertamento, alimentação ácida. Inclusive o professor Pepe Salles deu uma palestra lá falando sobre isso. Então, as reabilitações que eles faziam eram somente aditivas. Quase não havia preparo cavitário. Tinha preparo cavitário para remover o amálgama que estava lá, uma resina antiga. Preparar o dente. A não ser que houvesse uma parede de esmalte muito fininha, sem sustentação. Mas preparar o dente para receber restauração, não faziam. Eles aproveitavam o máximo das estruturas dentais remanescentes e só faziam a adesão e acrescentavam a resina. Reabilitações gerais totalmente aditivas, sem desgaste. Não foram um caso, não, foram vários casos. Professores mostrando vários casos dessa maneira. Olha que mudança de paradigma, né? Para quem está acostumado a preparar, moldar, no laboratório, cimentar, cerâmica, né? Igual eu estou acostumado, é uma mudança de paradigma, né? Às vezes é um choque, né? Mas como eu já sabia dessa filosofia, estou fazendo reabilitação totalmente aditiva com resina composta, a gente assusta menos, né? Mas para talvez uma boa
parcela da odontologia pode se assustar aí se não teve contato ainda com reputações como essa, né, totalmente aditivas. Então, pessoal, o conhecimento da biomimética, inclusive sim, biomimética, acho que entre os jovens está mais conhecido, entre os colegas jovens. Inclusive, eu recebi a mensagem de uma aluna perguntando sobre a especialização que a gente dá. Ela perguntando assim: professor, o seu curso dá ênfase à biomimética? Você, olha, eu não lembro o nome. Olha, a gente fala sobre biomimética, mas a gente não segue a filosofia estrita da biomimética, né, os princípios. Ah, professor, então acho que não vai servir porque eu estou procurando um curso que tenha a filosofia da biomimética. Olha só como é que estão as coisas. Não estou falando que ela está errada, mas como é que está a difusão desse conhecimento? Uns não sabem que existe, outros só ouviram falar e outras já querem seguir totalmente esse rumo. Eu percebo que entre os jovens, principalmente, os jovens estão sempre abertos, né, mais abertos a ideias novas, mais antenados, muito antenados, por sinal, os jovens. Então eles já conhecem, né, já querem, acham bem legal, como eu também acho bem legal, querem seguir. Então, assim, isso, e a biomimética como eu estava falando, é uma parte do conhecimento que a gente deve seguir. Eu acho que eu devo seguir, mas quem não achar também não está errado. Elas são ferramentas, né? Assim como o scanner é ferramenta, eu acho que a biomimética é uma ferramenta, são ideias, são os mesmos materiais sob ponto de vista diferente que acho que é legal aplicar em muitos casos. Então, por exemplo, vou falar aqui por alto de 4 princípios principais da biomimética aplicada à odontologia, né, na prática, aí, no dia a dia. O que a gente pode mudar? Logicamente, em 10 minutos agora, eu não vou mudar a cabeça de ninguém, mas só para vocês terem ideia, né, se alguém não conhece ainda. Então, eu baseei, né, esses 4 princípios principais no artigo do Didier Dietrich, em 2015, que também estava lá nesse congresso. Ele fala sobre, primeiro, esse eu acho que todo mundo conhece, que é o selamento dentinário imediato, SDI, em que se afirma que a melhor dentina para adesão é aquela recém-cortada, que não foi contaminada por saliva, não tem resto de cimento provisório, não tem contaminação com material de moldagem. Então aquela dentina fresca é a melhor se fazer adesão. Olha só que legal. Então, preconiza-se que fez o preparo principalmente para indireta. Direta você faz no imediato, né? Restauração direta, cortou, restaurou. Mas para indiretas, é óbvio, né? Mas para indiretas, preconiza-se que todo preparo cavitário, você faça o seu sistema de adesão. Preconiza-se que se faça total etch, né? Uma das vertentes da biomimética, talvez a principal, total etch, dentina esmalte, ataque ácido. Preconiza-se o uso do Optibond FL, né, que segundo Pascal Magnier, professor Pascal Magnier, é o padrão ouro, é o que dá o melhor valor de adesão. Inclusive ele tem testes lá que ele conseguiu 75 megapascais, ele fala megami, né? Ele chama Pascal, 75 megami Pascal. Então, megapascais de adesão. E a força de adesão lá no limite, na interface entre esmalte e dentina, atinge até 50 megapascais. Então, ele consegue, sob condições ideais, até 75 megapascais de força de adesão, resistência à tração dessa adesão. Então, é uma adesão de respeito. Então, ele faz o selamento dentinário imediato, faz lá a técnica, pode ser também de autocondicionante. Se for até autocondicionante, o Clearfield SE-Bond também é o padrão ouro. Faz uma adesão, coloca uma camada de resina flow e, se couber, uma camada de resina composta por cima, criando a biobase. É um conceito que eles têm que denominam biobase. É tipo um forramento, só que muito bem aderido e protegido. Protege toda a dentina exposta. E tem também, seguindo uma sequência, faz esse selamento dentinário imediato,
cobre um pouquinho de flow com carga, não é um flow comum, uma resina flow com carga, bulk, baixa contração e polarização, põe uma camada de resina composta, preenche de biobase, e um segundo conceito que eles falam, que é dito nesse artigo, chama biosubstituição. São acréscimos estratégicos de resina composta na cavidade. Por exemplo, uma sacada bem legal, que eu acho uma função bem legal, é que, por exemplo, você vai remover uma resina direta e vai transformar em uma indireta. Então as paredes que antes eram retentivas tornam-se expulsivas. Então, nessas áreas retentivas, ele acrescenta essa resina composta nas áreas retentivas. Então, a cavidade se torna expulsiva com acréscimo de material, não desgastando, retificando as paredes, transformando em retentivo e expulsivo. É uma forma de economizar. Então, ele pode também optimizar o desenho da cavidade com acréscimos. É um princípio da biosubstituição. Muito interessante. Eu faço isso bastante. Selamento imediato, dentinado imediato, eu faço isso quase que 100% dos casos de restauração indireta, que eu praticamente faço só em material estético. Muito raramente eu faço em metal. Então é uma prática que eu uso bastante. Aí linkando com acho que a live de ontem, esses preparos, por serem feitos assim, são preparos bem, eu digo bem pista de skate, bem pouco retentivos, muito arredondados, principalmente para quem vai fazer CAD/CAM, restaurações fresadas, tem que ter paredes bem suaves, a transição entre elas, entre as caixas. Então, são restaurações em que a retentividade é muito pouca. Então, são ideais para fazer essas provisórias, igual foi ontem, eu fiz a live com o Bioplique, porque provisório convencional de acrílica não fica um dia nesse tipo de preparo. Então, você tem os dois princípios iniciais que eu falei, né, que é selamento dentinado imediato, que complementa com a biosubstituição. Isso eu faço quase 100% dos casos. Aí, se por acaso o provisório soltar, o paciente não vai sofrer tanto, não vai ter desconforto, porque a dentina está selada, está protegida pela biobase. No máximo, eu falo assim, olha, se esse provisório soltar e não te incomodar, não precisa colocar outro por cima. É só você escovar bem, que não vai ter problema, fique tranquilo. Você tem que avisar o paciente. Então não precisa voltar aqui, se ele voltar, ótimo. Recebo com prazer, mas às vezes o deslocamento, às vezes atrapalha a vida do paciente. Ele está ciente que se soltar o provisório pouco retentivo, ele pode ficar assim sem problemas. E muitas vezes, aquela estratégia que eu fiz, né, de ataque aço pontual, adesivo, muitas vezes ele volta do jeito que está, não solta. Mesmo a cavidade pouco retentiva. Então são dois princípios. O terceiro princípio, segundo esse artigo de Tisch de 2015, é elevação de margem. É um conceito também relativamente novo, né, que eu tenho usado bastante também. Aquela caixa proximal, mesial distal, subgengival, que atrapalha, dificulta o preparo, dificulta a moldagem, dificulta a cimentação, dificulta tudo. O princípio da elevação de margem é aquela margem subgengival subir. Olha que legal a sacada. Então você coloca lá faz uma adesão lá que você tem que fazer, autoadesivo ou total etch, faz o sistema adesivo, coloca uma matriz, pode ser essas matrizes Tofflemire mesmo, existe uma matriz muito bom que eu gosto da Ultradent, eu esqueci o nome, que ela está prontinha, você coloca lá, é uma matriz Tofflemire montada, a matriz é fininha, então você coloca lá, blinda bem, faz alinhamento absoluto, coloca a matriz, coloca uma cunha para poder lá, a parede gengival tá bem fechadinha para não ter excesso, coloca uma resina flow com carga, eleva a margem, tira, aí prepara o que era subgengival, vira
supragengival. Olha que maravilha. Facilita moldagem, facilita cimentação, facilita visualização de adaptação. Só que quebra mais um paradigma, né? A gente aprendeu que todo preparo, a margem tem que ser em dente. Mas a gente subiu, a margem vai ser resina nessa caixa onde foi elevada a margem. Olha só. A gente vai... Por isso que às vezes a gente tem um pouco de resistência. Nossa, mas eu aprendi que toda a margem do preparo tem que ser em dente. Agora de repente eu subo lá e vai ser resina composta. E lá embaixo, como é que vai ficar? Lá embaixo está muito bem selado. Se você colocou a cunha bem, a matriz bem cunhada, bem adaptada, uma resina... Eu gosto muito de usar a resina Beautiful Flow, porque ela tem a bioatividade. Então ela é uma área crítica. Então eu espero que a bioatividade ajude nessa região, ajude no controle de placa, na menor infiltração. Eu gosto muito das resinas Beautiful nesses casos extremos de elevação de imagem. E ela tem uma boa quantidade de carga, suporta bem. A carga ali normalmente é mais de compressão. Carga de compressão, mesmo a resina Book, Flow, ela suporta bem. Desde que a camada não seja muito grossa. Você vai subir aí 1 milímetro, 1,5 milímetro no máximo, para deixar ela supragengival ou no máximo nível gengival. Então eu falei de selamento dentinário imediato, biosubstituição, elevação de margem, e o quarto conceito ou princípio que tem nesse artigo é cimentação com resina composta. Que eu já falei, comentei em lives aí para trás, lá que tudo vai se encaixando, que é cimentar com resina composta, aquecido ou não. Há professores que nem aquecem resina, citam marcas de resina aí que desafio que não precisa aquecer. Eu prefiro aquecer para ele ficar mais fluida e extravasar melhor. Então eles afirmam que, eu acredito, que cimentando com resina composta, não tem aquela história, no meu doutorado eu estudei muito isso, eu estudei cimento resinoso. Aí vários artigos falavam assim, o cimento resinoso é o mais fraco da corrente entre restauração, dente e cimento. O cimento é o mais fraco. Porque o cimento é uma resina composta mais fluida. Tira um pouco de carga para poder ficar mais fluida. Então, você cimentando com resina composta, eu particularmente gosto. Esse problema mecânico da cimentação diminui, porque você está cimentando com um material resistente, que é a resina composta, mais forte que o cimento resinoso. Você tem uma facilidade maior de remoção, que ela extravasa e você consegue com uma sonda fininha remover o excesso. Tecnicamente eu acho mais fácil, né? E você tem um controle total do tempo de trabalho, né? Porque a resina composta é fotopolimizável. Mas aí você tem que ter um foto top, né? Não tem como ser um foto desses que você compra baratinho aí na AliExpress, né? Esses fotos baratinhos, ele endurece a resina, mas não polimeriza, né? Eles não têm profundidade de polimização. Então foto você tem que ter, uma foto de alta performance, ele tem que ter energia suficiente para que a luz atravesse a extração e consiga polimerizar a resina composta no caso. É aí que diferencia um ótimo fotopolimizador de um polimizador médio ou ruim. Que para polimerizar dente anterior, que você está cara a cara, né, a luz com a resina composta, se você aumentar o tempo de exposição à luz, você compensa um pouco a deficiência do fotopolimerizador. Agora, cimentação é onde aparece, né, a diferença. Então, mesmo que você use um foto ruim, fique mais tempo, a luz não vai conseguir atravessar. Ou muito pouca luz atravessa, não vai ser suficiente para poder polimerizar. Então, aí você vai ter que usar um cimento resinoso mesmo, dual, né? Mesmo assim, o cimento dual ele necessita, para uma polimerização de melhor qualidade, que a luz chegue lá. Certo, pessoal? Então, isso tudo, esses conteúdos que eu tenho falado, eles são base importantíssima para você dominar as técnicas de coroas em dentes posteriores. Certo? Então, você sabendo dominar bem as técnicas de coroas posteriores, quando eu falo coroas, mais uma vez eu falo coroa, onley, inley, 4/5, 3/4, qualquer tipo de restauração direta posterior, você domina, só muda o preparo. A moldagem é a mesma, o provisório pode mudar um pouquinho,
A adaptação do laboratório é a mesma, a cimentação praticamente a mesma, então muda pouco. Mas se você sabe os princípios básicos da prótese fixa, né, que como eu falei, preparo, moldagem, provisório, cimentação e ajuste, você domina coroas anteriores, né, que muda mais o aspecto estético, né, ponte fixa, lente de contato, muda pouca coisa. A base de conhecimento, né, se você tiver uma base sólida em prótese fixa, que são esses princípios que eu falei, a mudança chega um novo material, uma lente anterior, posterior, depende do laminado, faceta, coroa anterior, muda só algumas coisas, mas se você sabe moldar uma coroa, você sabe moldar uma faceta, muito mais fácil. Você sabe moldar uma coroa, você sabe moldar para fazer uma lente de contato, muito mais fácil, eu acho. Então, é a base de conhecimento que você tem que ter para poder dominar as técnicas. Então, se você sabe técnicas de coroas e dentes posteriores, você domina a base da técnica de toda a prótese fixa. É a base de conhecimento. Leandro, amanhã, lá eu vou lançar o post daqui a pouco, o tema de amanhã vai ser pino de fibra de vidro, que também é controverso. Vou explicar amanhã. O pessoal da biomimética não está colocando nem mais pino nenhum. Isso aí ainda não estou assimilando muito não. A não ser polar, aí fazer um endocral, tudo bem. Endocral vou falar mais também. Mas não usar pino nenhum em estação, nem anterior, nem premolar, ainda não consegui assimilar. É muita mudança na minha cabeça, uma vez só, de um dentista que aprendeu prótese fixa no século passado. Ok, pessoal? Então, eu convido vocês, mais uma vez, a participar da imersão 100% digital, 100% gratuita, que vai ser no domingo à noite, às 20 horas. Tá? Onde vou ensinar os primeiros passos para você dominar as técnicas de coroas e dentes posteriores, coroas, inlay, onlay, tá certo? Então, muito obrigado. Acho que vai ser interessante. Eu sou suspeito de falar. Eu gosto de pouquinho ainda. Tá bom, Leandro? Muito obrigado aí, pessoal, por estarem aqui comigo. Minha live vai estar gravada aí. Quem quiser compartilhar, eu agradeço muito. Quem quiser curtir. Daqui a pouco eu vou salvar, vou fazer a capa no texto e salvar a live, ok? Então, muito obrigado. Tenha um bom descanso. Muito obrigado, Luiz. Você sempre está comigo me prestigiando. Estou te devendo os modelos. Esqueci não. Essa semana está muito corrido para mim. Mas estou aí. Bom descanso para você. Tenho certeza que vocês trabalharam muito como eu também. Dentista trabalha demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Então tá bom, mas tem que ser compensado, né? Se não compensar, aí é triste. Então, muito obrigado, tudo de bom. Rosineide, muito obrigado. Leandro, muito obrigado. Luiz, Leandro. Tudo de bom para vocês. Para quem tá aí também. Quem eu não cumprimentei, quem tá aí ainda, muito obrigado. Tudo de bom. Bom descanso. Tchau, tchau. Até amanhã.